vamos falar sobre variável estatística, certo? O que é uma variável estatística? É uma condição ou característica de um elemento de uma população. Aqui nós temos dois tipos de variável estatística. Nós temos a qualitativa e a quantitativa. Então, a qualitativa ela é uma condição, pode ser definida numa palavra, para ficar bem mais fácil. E a quantitativa, o nome já está dizendo, está falando de quantidade. Então, a gente vai utilizar o quê? Números. Então, toda vez que eu quiser falar de variável quantitativa, eu vou utilizar uma palavra de definição. E toda vez que eu quiser falar de variável quantitativa, eu vou utilizar números. Veja só aqui, exemplo de qualitativa. Classe social. Então, a classe social ela é um exemplo de variável quantitativa, porque ela traz uma condição, certo? A qualitativa ela vai se dividir em duas partes, ordinal e nominal. Quando se fala de ordinal, está se falando de uma ordem. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Na classe social nós temos uma classe baixa, nós temos a classe média, nós temos a classe alta. Então perceba que existe uma ordem, certo, nessa variável. Outro tipo é a nominal. Nesse caso aqui não existe necessariamente uma ordem, e simplesmente uma classificação. Então, por exemplo, nós temos como o tipo sanguíneo, tipo A, tipo B, tipo C. Eu estou fazendo ali uma descrição, estou fazendo ali uma definição. Eu posso ter raça, negro, pardo, branco. Então, são variáveis qualitativas, mas que não exigem necessariamente uma ordem. Aqui sim eu já tenho uma ordem definida. Na quantitativa, como o próprio nome já está falando, nós vamos falar de quantidade numérica. Exemplo, estatura, massa, conta bancária. Então tudo isso aí vai entrar em quantitativa. A quantitativa também vai se dividir em duas partes, discreta e contínua. Como que eu vou definir quando ela é discreta? Quando eu utilizar apenas números naturais. Olha o exemplo aqui, ó. Número de filhos, idade. Então, quantos filhos? 2 filhos, 3 filhos. Então, perceba que isso é uma definição de número natural. No caso da contínua, ela vai trabalhar com números decimais. Então, quanto que eu classifico a variável como quantitativa contínua? Quando a resposta for um número decimal. Por exemplo, a altura. Fulano tem de altura 1,77. Então perceba que isso aqui é um número decimal. Então, para ficar fácil, é só lembrar. Quantitativa, discreta. Sempre a resposta vai ser um número natural. Quantitativa, contínua. Sempre a resposta vai ser um número decimal. Qualitativa, ordinal. Eu sempre vou definir em ordem. Qualitativa, nominal, eu vou identificar, mas não precisa ser na ordem. Beleza? Então isso aí foi variável estatística. Continuando a nossa aula, nós vamos falar agora sobre a distribuição de frequência. Nós vamos aprender a montar uma tabela sobre a distribuição de frequência. Beleza? Então olha só, primeiramente eu tenho aqui o meu rol. Esse rol, ele é uma pesquisa, certo? Realizada em um determinado grupo, onde eu faço uma escolha aleatória de pessoas e pergunto a elas qual é a idade de cada uma delas. Então elas me responderam essas idades aqui, ó, 20, 25, 30. Então o que é o rol? Eu coloquei essas idades na ordem sequencial. Quando eu pergunto para as pessoas, elas me respondem de forma aleatória. Então eu coleto esses dados e depois eu coloco na ordem para facilitar a minha montagem. Beleza? Aqui na tabela, como eu fiz uma pesquisa sobre a idade das pessoas, então eu vou colocar aqui as idades que eu identifiquei, ou seja, as respostas que eu tive. Então, a primeira idade que eu tive foi 20. Então eu vou colocar aqui, ó. A segunda foi 25. A terceira foi 30. A quarta, 35. E a quinta, 50. Então essas foram as idades que foram mencionadas na pesquisa. Agora, na minha tabela, eu possuo aqui duas colunas. A coluna da frequência absoluta e a coluna da frequência relativa. O que é a frequência absoluta? É a quantidade de vezes
que cada elemento vai aparecer. Então, o primeiro elemento aqui é o 20. Então, perceba que ele aparece uma, duas vezes. Então, essa vai ser a frequência absoluta, ou seja, a quantidade de vezes que ele aparece na pesquisa. Segundo, 25, ele aparece apenas uma vez. Terceiro, o 30, ele aparece uma, duas, três vezes. 35, aparece uma vez. E 50, ele aparece uma, duas, três. Pronto. Então perceba que eu tenho a frequência absoluta de cada idade. Então da primeira idade apareceram duas, da segunda idade, uma, da terceira idade, três, da quarta, uma e da quinta, três. Aqui embaixo eu tenho um total, que no caso vai ser a soma das frequências absolutas. Então eu tenho 3, 4, 7, 8, 10. Então 10 é o total de elementos que eu tenho na minha pesquisa. Beleza? Então isso aqui é frequência absoluta. Agora nós vamos fazer a frequência relativa. Como que eu obtenho a frequência relativa? Então, primeiramente, eu tenho que entender que frequência relativa é um percentual de cada faixa etária. Então, é a porcentagem de cada faixa etária. Para calcular essa frequência relativa, eu preciso fazer o seguinte procedimento. Eu vou pegar a frequência absoluta, certo? Vou dividir pelo total e o resultado que der eu vou multiplicar por 100. Então, vamos colocar isso na prática. Preste atenção aqui no primeiro. O primeiro é 2, certo? Então, eu tenho que fazer 2 dividido pelo total, que é 10. E o resultado que der, eu vou multiplicar por 100. E aqui eu vou ter a minha frequência relativa. Então, 2 dividido para 10 dá 0,2. 0,2 vezes 100 vai dar aqui 20%. Deixa eu colocar aqui dentro, que vai ficar melhor. Então, vai dar 20%. Então, essa aqui vai ser a frequência relativa. Olha o outro aqui, ó. Eu tenho 1. Então, 1 dividido para 10, o que vai dar 0,1. E vou multiplicar isso aqui por 100, o que vai dar 10%. E aí eu tenho a minha outra faixa. Então, todos eles vão ser nesse procedimento. Então, eu vou pegar, ó, 3 dividido para 10, 0,3. Vezes 100, 30%. Então, aqui do 1, 10%, que a gente já tem aqui em cima. E aqui eu tenho 30%. Na soma, o total vai corresponder a 100% da minha distribuição. Então, perceba que o procedimento é bem simples. Na absoluta, é só eu identificar quantas vezes aquele elemento aparece. E na frequência relativa, eu pego o elemento de cada faixa etária, divido pelo total e depois eu multiplico por 100. E assim eu vou obter a minha frequência relativa. Beleza? Então essa foi a nossa tabela de distribuição de frequências.